Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre Guerra Fria. Mas antes disso, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho e darem like no vídeo. E agora, bora para a aula? Após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o mundo se dividiu em duas partes, o mundo capitalista e o mundo socialista. Naquela época, as duas superpotências que mais tinham influência econômica e política no mundo inteiro eram Estados Unidos, uma potência capitalista, e a União Soviética, uma potência socialista. A União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, era composta por mais de 15 repúblicas soviéticas socialistas. Beleza? Bom, galera, nessa época, o mundo era dividido em duas partes, como eu disse para vocês. A parte capitalista e a parte socialista. Gente, um aviso importante aqui para vocês. Quem não lembra muito bem o que é o capitalismo e o que é o socialismo, a gente tem aqui no nosso canal duas aulas que vão explicar detalhadamente quais são as principais características desse sistema. Quem não lembra, dá uma olhada lá, beleza? Bom, nesse momento, após 1945, a União Soviética e os Estados Unidos travaram disputas em todos os campos da sociedade, seja na parte cultural, na parte econômica e na parte política. Bom, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética buscavam procurar mais aliados, ou seja, buscavam mais zonas de influência para que conseguissem maior poder sobre todo mundo. É importante sempre ressaltar que no período da Guerra Fria, esses dois modelos políticos estavam disputando para ver qual modelo seria melhor para a sociedade. Então, a gente pode pensar nesse momento histórico como um momento em que duas ideias, dois campos, dois modelos políticos estavam em disputa. E ao fim daquela Guerra Fria, que a gente já vai explicar o porquê do nome desse termo, nós teríamos o sistema melhor, ou o sistema que ganhou no final, beleza? Estados Unidos e a União Soviética, gente, nunca entraram num confronto direto propriamente dito. Ou seja, os Estados Unidos, por exemplo, nunca atacou a União Soviética diretamente no seu território. E nem a União Soviética atacou os Estados Unidos diretamente no seu território. Era sempre uma disputa que não chegava nas vias de fato. Então, por exemplo, existia uma disputa na questão cultural, ou seja, quem influenciava mais as pessoas de outros países para que fossem aliadas do regime soviético ou do regime capitalista. Quem possuía uma economia mais bem desenvolvida, ou seja, quem possuía um modelo político que era visto como melhor pelos outros países. Então, esses dois países possuíam também uma coisa que a gente vai chamar de corrida armamentista, que vai fazer parte deste conflito entre os dois países. Os dois países, durante esse período da Guerra Fria, desenvolveram muito bem a sua parte de armamentos, inclusive com armas nucleares. Os dois países tinham condições de entrarem em guerra e travar uma guerra que possivelmente destruiria o mundo todo. Galera, lembrar que na Segunda Guerra Mundial, milhares e milhares de pessoas já morreram. Imagina se Estados Unidos e União Soviética entrassem em guerra. O que aconteceria com o nosso mundo? Então, esse é um dos motivos principais para esses dois países não terem entrado em guerra nos seus territórios. Beleza? Galera, muito importante a gente ressaltar e lembrar que, como eu disse para vocês, Estados Unidos possuía aliados e a União Soviética também possuíam aliados. Os aliados da União Soviética estavam concentrados principalmente no leste europeu. Então, a forma de conseguir aliados da União Soviética normalmente era com a sua influência bélica e a sua influência regional. Como vocês podem ver aí no mapa, a União Soviética possuía o seu maior número de aliados no leste europeu. Como eu disse para vocês, aproximadamente 15 repúblicas socialistas faziam parte da União Soviética. Já os Estados Unidos possuía a maior parte dos seus aliados no continente europeu. Então, por exemplo, França, Inglaterra, são todos países que fizeram acordo com os Estados Unidos para serem aliados
dos Estados Unidos em se tornarem países capitalistas. Existe um plano muito importante que os Estados Unidos colocou, né, como uma forma política de influenciar esses países e ajudar esses países, que foi determinante para os países do continente europeu, da parte ocidental, sempre bom lembrar, da parte ocidental do continente europeu, que influenciou para que esses países fechassem um acordo com os Estados Unidos. Esse plano chama o Plano Marshall. O Plano Marshall teve como seu principal objetivo reconstruir os países europeus do pós-guerra. Então, pensem comigo, os Estados Unidos, observando que vários países da Europa Ocidental tinham entrado em guerra e estavam totalmente destruídos, fez, né, como estratégia esse Plano Marshall, que basicamente foi dar dinheiro, né, um aporte financeiro a esse país, para esses países se reconstruírem, ou seja, reconstruírem a sua produção industrial, reconstruírem o seu território como toda a sua infraestrutura urbana, ou seja, os Estados Unidos percebeu que existia ali um vácuo, né, de desenvolvimento, e aí sim ajudou esses países, beleza? Então esses foi os dois métodos, né, que a União Soviética encontrou e que os Estados Unidos encontrou para eles terem mais aliados, beleza? Galera, naquela época até mesmo o espaço era disputado por esses dois países. Agora imaginem vocês, existia uma guerra no espaço? Será? Eu acho que não. Gente, naquela época o espaço ele era disputado para ver quem chegaria primeiro ao espaço sideral. Ou seja, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética tentaram desenvolver métodos para chegar até o espaço. Esse tipo de competição que ocorreu entre a União Soviética e os Estados Unidos, nós vamos chamar de corrida espacial. Bom, nessa corrida espacial, a União Soviética largou na frente. Com Yuri Gagarin, foi a primeira pessoa que chegou ao espaço sideral. E muitas pessoas dizem uma frase famosa de Yuri Gagarin, que ele disse que a Terra era azul, né? Então ele vendo ali a Terra do espaço sideral, conseguiu perceber que a Terra era azul, muito por conta do oceano, certo? Porém, nessa corrida espacial, os Estados Unidos também com alto desenvolvimento tecnológico, com alto desenvolvimento e aporte econômico, conseguiu mandar o homem para a Lua. Ou seja, esse já era um presságio de que os Estados Unidos vinha se desenvolvendo mais rapidamente economicamente, possuía mais tecnologia a oferecer à população e era um presságio de que os Estados Unidos podia e posteriormente iria ganhar essa denominada Guerra Fria. Galera, sempre bom lembrar, como eu disse para vocês, os aliados foram o que mais sofreram com essa Guerra Fria. Nunca houve confronto direto entre Estados Unidos e União Soviética. Então era sempre aquela coisa, vou brigar com você, não sei, vou te pegar, mas nunca aconteceu. O que acontecia? Os aliados, eles sofriam com as suas guerras internas. Ou seja, para conquistar um país, a gente pode citar, por exemplo, a Guerra do Vietnã, que é um país socialista até hoje, houve guerras internas. Então, os Estados Unidos, por exemplo, entrou no território socialista à época da União Soviética para tentar tomar esse território vietnamita. O que aconteceu? Uma guerra. Quem morreu? Os civis vietnamitas, que teoricamente não tinham basicamente nada a ver com aquela guerra que estava acontecendo, certo? A gente pode citar também, e aí é uma área de influência dos Estados Unidos, as ditaduras latino-americanas, como aconteceu no Brasil, no Peru, no Chile e na Argentina. Aqui na América Latina, os Estados Unidos possuíam mais influência, porém sempre houve, nesses países, mesmo que pequena, uma célula comunista. Essas ditaduras que ocorreram aqui no Brasil, no Chile e na Argentina, foram todas bancadas pelos Estados Unidos para que os países, né, que eu acabei de citar não se tornassem comunistas e fossem capitalistas, certo? Gente, atenção para as estratégias que cada país, né, adotou aí para conseguir mais aliados, beleza? Galera, um grande exemplo desse mundo bipolar é a Alemanha.
A Alemanha, em 1945, quando perdeu a guerra, ela foi dividida em duas partes, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. A Alemanha Oriental foi comandada pela União Soviética durante a Guerra Fria e a Alemanha Ocidental foi comandada pelos Estados Unidos. A Alemanha Ocidental era dividida em três partes, a comandada pelos Estados Unidos, pela França e pelo Reino Unido. Apesar disso, toda a Alemanha Ocidental era capitalista. Galera, atenção porque eu vou falar agora. Entre essas duas Alemanhas existia um muro extremamente famoso, que é o que também vai ser um dos principais símbolos da Guerra Fria. O Muro de Berlim. O Muro de Berlim foi construído na década de 60. O Muro de Berlim foi construído pela União Soviética. O que os soviéticos estavam pensando naquela época? A União Soviética, naquele momento, já possuía alguns indícios, ou seja, já davam sinais de que poderiam perder aquela Guerra Fria. Então, os soviéticos construíram esse muro, o Muro de Berlim, para que as pessoas que viviam no mundo oriental, ou seja, no mundo socialista, não conseguissem ter contato com o mundo capitalista. Quer dizer, a União Soviética já percebia que o mundo capitalista estava se desenvolvendo mais rápido, estava oferecendo maior qualidade de vida para as pessoas, maior quantidade de empregos, enquanto isso a União Soviética, a República Democrática Soviética, tinha ainda alguns serviços que não eram bem atendidos à população. Então, serviços básicos, como serviços de transporte, serviços de oferecimento de alimentação, acesso a mercadorias básicas, tudo isso era mais difícil de conseguir na União Soviética por conta do seu regime socialista. O que vai acontecer também, galera, é que como o mundo naquela época era dividido em dois, a União Soviética, com todas as suas repúblicas socialistas, vai sofrer um processo de isolamento econômico. Então ela não vai conseguir, por exemplo, importar alguns produtos básicos. E isso vai fazer com que a população comece a se revoltar contra esse sistema, comece a perceber, e aí, sabendo das informações do mundo ocidental que possuía maior desenvolvimento econômico, social, ela vai começar a perceber que o socialismo não é o caminho ideal para chegar numa sociedade que atenda à demanda das pessoas. Então, galera, o que eu estou querendo dizer para vocês é que a União Soviética começa num processo de enfraquecimento, beleza? E a Guerra Fria vai acabar justamente quando esse famoso Muro de Berlim cai. Então, em 1989, com a queda do Muro de Berlim, a Guerra Fria acaba. E podemos colocar, assim, o mundo capitalista como um mundo vencedor. Agora, é sempre bom pontuarmos que essa guerra nos mostrou que a bipolaridade, ou seja, naquela época, hoje, se a gente pensar hoje, nós temos vários países que são grandes potências econômicas. Hoje nós vivemos a era da multipolaridade, vários países com influência econômica e política. Naquela época, 2 países só decidiam o futuro do mundo inteiro. Então, ou seja, eram 2 ideias que estavam se debatendo ali naquela época. E a gente percebeu que esse não é o caminho, Então, em 1989, com a queda do Muro de Berlim, vai acabar a Guerra Fria e aí nós vamos entrar em uma nova fase do mundo que a gente conhece hoje como mundo multipolar. Galera, tá passando um vídeo aí para vocês sobre a inauguração do McDonald's em Moscou, capital da União Soviética. Olhem o tamanho da fila que se formou só para as pessoas comerem um McDonald's. Gente, esse é um vídeo muito simbólico que mostra pra gente o tamanho do isolamento econômico, cultural e social que as pessoas que moravam na União Soviética viviam naquela época. Então, quem morava nas repúblicas socialistas soviéticas naquela época só conseguia ouvir informações do mundo ocidental. Então, imagina, o mundo ocidental se desenvolvendo economicamente, oferecendo serviços, oferecendo maior oportunidade de compra, de mercado, oferecendo mais
mais produtos, que vão atender a necessidade das pessoas. Então, nesse momento, dentro da União Soviética, havia uma restrição de liberdade, né, para as pessoas. Então, você não podia falar o que você queria, você não podia ler o que você queria. Por exemplo, jornais ocidentais eram proibidos na União Soviética. Você não poderia, por exemplo, criar peças de teatro com o que você quisesse. Tudo dentro da União Soviética deveria seguir o que a União das Repúblicas Soviéticas, com centralidade em Moscou, decidia. Beleza? Bom, galera, essa foi a nossa aula de Guerra Fria de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.